Muito bem, vamos agora conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, que nos traz também assuntos importantes relacionados à questão de habitação, financiamento imobiliário, todas as questões que envolvem naturalmente esse segmento da construção civil, que é um dos mais importantes no Brasil do ponto de vista do PIB brasileiro, tem uma participação muito grande, mas principalmente na geração de renda, de felicidade para as pessoas, né? Não só aquela que obtém um empreendimento comercial, mas sobretudo habitacional, e que atende uma necessidade básica do ser humano, que é a habitação. Doutor Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais. Muito obrigado, Silvio. Hoje aí saiu uma medida provisória, 1107 do governo federal, mexendo nas regras do financiamento pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, favoráveis ao trabalhador, como sempre. Sim. No Brasil nós temos o FGTS administrado por um curador, por um fundo curador do FGTS, né? E volta e meia há algumas alterações. Recentemente, essa medida provisória, que foi aprovada ontem, pelo dia 13 de julho, pelo Bolsonaro, vai virar lei, alterou as regras dos financiamentos habitacionais com utilização dos recursos do Fundo de Garantia. Agora, os financiamentos habitacionais que utilizarem Fundo de Garantia vão poder ser financiados em 35 anos, né? E há ali também um componente facilitador da utilização do Fundo de Garantia para pagamento de prestações em atraso e para pagamento de prestações em amortização. Poucas pessoas sabem, mas é possível utilizar o saldo do seu fundo de garantia para amortizar prestações do seu financiamento habitacional, né? Você pode utilizar o fundo de garantia para comprar uma casa própria, para dar de entrada numa casa própria, mas também pode aproveitar os créditos do seu fundo de garantia para fazer uma amortização temporal, uma amortização das suas prestações do seu financiamento, né? Via de regra, você utiliza um recurso que amortiza durante 2 anos as prestações. E melhor, você pode utilizar isso aí sucessivamente, né? Poucas pessoas sabem disso, as pessoas acabam não utilizando isso. É uma boa forma de você utilizar o fundo de garantia, porque o rendimento do fundo de garantia é muito menor do que os juros do financiamento habitacional. Então, quanto mais você amortizar desse saldo devedor, menos juros vai pagar. Menos juros vai pagar, né? Então, essa alteração é importante, ela permite financiamentos mais longos, ela vai impactar muito no sistema chamado hoje Minha Casa Verde e Amarela, que era o antigo Minha Casa Minha Vida, né? Financiamentos de mais baixa renda, em que a pessoa precisa de mais tempo para pagar o financiamento porque a sua renda é menor, né? Então, cabe melhor o financiamento para as pessoas de menor renda quando ele tem um maior prazo de pagamento. Vai ser muito importante essa medida, Silvio. Na verdade, né, doutor Gustavo Bernardi, quando o governo, de modo geral, todos os governos mexem nessa questão da estrutura da construção civil, porque ela é um segmento da construção civil muito chave na economia do ponto de vista de geração de renda e, sobretudo, de abertura de vagas de emprego. É por isso que está caindo a taxa de emprego no Brasil, de desemprego, que já era de 14% quando entrou o Bolsonaro lá em 2019, está em 9,8%. Quer dizer, 5 pontos percentuais a menos. Isso se dá também. E esta medida provisória 1107, doutor Gustavo Bernardi, ela vai tocar exatamente nesse e vai ajudar a reaquecer a economia também. Já está ajudando, Silvio. O mercado já vinha sinalizando isso. Se tu for observar, há movimentos aqui, nas cidades próximas nossas, por exemplo, Viamão lançou agora recentemente um loteamento enorme. Isso né? Tudo isso vem a reboque dessas medidas, né? A construção é sempre o primeiro grupo econômico a mexer no PIB quando ela é preciso, né? Ela está pujante e é o primeiro a puxar para baixo quando a recessão pega. Ele realmente puxa para cima do ponto de vista, ele é o que mais rapidamente responde, né? Uma medida dessas aí. Outros têm um tempo de maturação e tal. A construção civil não, é no imediato, quer dizer, saiu um financiamento, o cara contrata, já começa a contratar trabalhador, é o fornecedor, materiais, quer dizer, movimenta muito a economia. Bom, nós temos uma outra lei, que é a Lei 14.405, que mexe na questão de imobiliária, na questão do quórum de destinação do imóvel, é isso? Sim, Silvio. Durante muito tempo se discutiu o quórum para fazer alterações substanciais no imóvel, como fachada, destinação, utilização, né? A regra sempre foi de 100% dos proprietários que deveriam votar de uma forma no mesmo sentido da decisão que queriam tomar. Agora essa legislação alterou o quórum para 2/3 dos proprietários.
essa alteração é muito significativa, Silvio, porque existem em muitas cidades prédios que foram construídos há muito tempo ou que aproveitaram muito pouco o índice, mas que estão lá ocupando o espaço na cidade e que precisam ser demolidos, precisam ser reconstruídos, precisam se alterar as fachadas, precisam se alterar as destinações. A destinação era residencial e agora a melhor opção ali é comercial. E isso sempre foi muito difícil de ser realizado porque sempre se exigiu 100% dos proprietários. Essa lei agora reduz o quórum para 2/3, né? Isso vai mexer muito no mercado imobiliário, principalmente das grandes cidades, em que já não tem mais tantos terrenos assim, em que o incorporador, em que o investidor precisa comprar prédios que já estão construídos para refazer esses prédios ou para botar abaixo e construir novos prédios. Aqui em Porto Alegre, aqui a Zona Norte também está tendo uma alteração muito grande. Essa lei vai ajudar muito aquilo ali, tá? A recuperação, a revitalização da Zona Norte. Né? A Zona Norte, em especial o 4º Distrito, ela vem recebendo muita atenção da Prefeitura de Porto Alegre. Houveram muitas iniciativas, entre elas, a melhor delas, o projeto Mais 4D, já falamos aqui, que é voltado para revitalizar e transformar completamente a Zona Norte de Porto Alegre. Né? Mas, doutor Gustavo Bernardi, aqui também se observa, quem vai aqui à região metropolitana, Cachoeirinha é um exemplo, Gravataí, Viamão agora, né, com esses empreendimentos e tal, a região metropolitana de Porto Alegre está recebendo também muitos investimentos nessa área. Sim, o empreendedor, o loteador, aquela pessoa aquela empresa que é dedicada ao loteamento, percebeu que a região metropolitana de Porto Alegre é um filão para esses tipos de empreendimento, né? Porto Alegre era muito concentrado na Zona Sul, né? E Alvorada e essas regiões assim. Agora não, agora se você observar, começou com Cachoeirinha, depois Gravataí, Eldorado do Sul e agora Viamão, se transformando através desses empreendimentos que levam para as cidades loteamentos novos, novas áreas urbanas, novos bairros, novos parques. E isso é fruto de uma legislação que tornou mais palatável, melhor, viável economicamente para o investidor. E do ponto de vista de financiamento, o senhor tem a ideia de como é que... A iniciativa privada sempre financiou a área habitacional, né? Isso é uma Caixa Federal também. Isso é uma característica muito da região. Por exemplo, litoral, sempre quem financiou foi o próprio empreendedor, né? Região metropolitana, o financiamento vem de banco, essencialmente Caixa Econômica Federal e programas governamentais de financiamento. Porém, vários bancos privados vêm criando as suas carteiras próprias de financiamento. Carteira habitacional. E muitas vezes carteiras com taxas, com condições melhores do que as oficiais, né? Então é possível que você faça uma boa busca, né, das opções de financiamento quando vai adquirir um imóvel. A hora é de investir em imóveis. Sempre foi. Sempre foi, né? Sempre foi um menor risco, né? E é um bem, digamos assim, um bem físico. É um ativo sólido, é um ativo palpável, abstrato, né? Ele se mantém no tempo, ele dificilmente vai reduzir valor, né? Então eu entendo, eu não só porque sou advogado da área imobiliária, mas entendo que o imóvel sempre foi uma excelente opção de investimento. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença aqui, trazendo esses esclarecimentos, sobretudo mexendo nesta área, né? Que eu dou muito espaço para isso aqui, porque realmente o setor habitacional, a construção civil, ela exerce um papel fundamental, né? Até na paz social, né? Porque ela capta, ela absorve a mão de obra mais barata, que hoje não é tão mais barata assim, ela precisa de qualificação, ela está se valorizando muito, mas aquela mão de obra que não tem aquela qualificação, por exemplo, em TI. Por exemplo, a tecnologia da informação hoje, nos próximos 3 anos, ela vai ter um déficit de quase 800 mil postos de trabalho. Por quê? Porque não há ainda esse número de pessoas qualificadas para isso. Então, o mercado de trabalho está ofertando, está criando ofertas de emprego, mas, do outro lado, a demanda, né, das pessoas que buscam, elas não têm essa qualificação. Isso explica muito, né, doutor Gustavo Bernardi, a taxa de desemprego que existe ainda. Quer dizer, as pessoas querem ocupar um serviço, mas não estão qualificadas para exercer. A questão da qualificação é importante. Vou falar um pouquinho da construção civil rapidamente. Se imaginou, há 3, 4 anos atrás, que ia se diminuir o número de pedreiros, número a gente chama de obreiros, né, por obra, em razão da questão da tecnologia. Não, aumentou.
A tecnologia veio, tornou a construção mais rápida, o material de construção mais eficaz, mais durável, melhor, mas não trouxe uma diminuição dos postos de trabalho, né? É o que mais emprega ainda. Ainda é o que mais emprega no Brasil. Então, Gustavo, um grande abraço, até a próxima semana. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.